Vitor, por favor, conta pra gente como é que é a implantação desse PVS lá em Uberlândia, como é que ele surgiu, como que vocês deram início a essa, com essa ferramenta tão importante, né, na vida das pessoas. Olha, primeiramente, boa noite para todos, né? Para mim é um Boa prazer enorme noite. estar com vocês, todos vocês, nossos queridos amigos aí de São Paulo. E obrigado, Leila, por esse convite. Você disse que era mais ou menos uma fala, não sei quanto tempo que eu tenho. Quanto tempo você me dá para fazer essa fala inicial? 15 minutos? Vamos pensar em 15 minutos. Tá bom, qualquer coisa, fiquem à vontade para, claro, né, para interromper, perguntar, e a gente vai fazendo um papo interessante aqui, um papo legal, viu? Capitão Flávia, obrigado pela presença, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês, viu? Eu estou lendo aqui os nomes, desculpem porque eu não conheço todos. Capitão Flávia, não sei se Luiz Humberto, acho que ele já me apresentou, apesar de eu não ter visto a senhora pessoalmente nem ter conversado contigo. Capitão Rômulo, Capitão Adachi, é isso mesmo? E o Major Umai, boa noite para todos. Leila, obrigado por esse momento, tá bom? Mais uma vez. Eu agradeço muito. Bem, desculpe porque eu também não sei mexer com iluminação, com áudio, assim a gente vai conversando, não tem problema algum, imagino, né? É coisa que vocês podem me interromper. Então, a Leila me procurou, não é, para a gente conversar acerca de como que é o projeto aqui em Uberlândia. E, primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Daniel Vitor, sou cabo da Polícia Militar aqui em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Estou na instituição há algum tempo, já tem 12 a 13 anos, quase 13 anos. E durante esse tempo a gente tem dedicado aí ao policiamento. Já dediquei ao policiamento repressivo, ao tático móvel, ao policiamento de trânsito e agora estou no policiamento comunitário. E confesso para vocês que o policiamento comunitário fez com que eu apaixonasse com ele, digamos assim, né? No sentido de filosofia de trabalho mesmo. Fato é que quando eu comecei a estudar na UFA, queria, de qualquer forma, fazer a minha pesquisa acadêmica relacionada à segurança pública e me deparei com a literatura de policiamento comunitário e nisso eu terminei o meu projeto lá na Universidade Federal de Uberlândia. Terminei a pesquisa de mestrado, iniciei a de doutorado agora, o ano passado, também na mesma vertente, né, relacionado aí à segurança pública. De qualquer maneira, me achei muito interessante, bom demais conhecer alguns projetos de segurança pública relacionados ao policiamento comunitário pelo Brasil afora, né, de alguma forma, pelo menos na literatura. E é bom, nesse momento, conversar com os senhores todos aí em São Paulo, que compartilham junto com a gente aqui em Minas Gerais de uma mesma filosofia de trabalho. Uma filosofia de trabalho que, embora não tenha iniciado no Brasil, faz com que nós, brasileiros, possamos seguir rumo a cumprir os anseios sociais, né, da sociedade brasileira na promoção de uma qualidade de vida legal e de uma segurança pública mais adequada, ou o melhor possível, como gostaríamos que fosse para nós mesmos, o que a gente tenta fazer. Bem, acredito que no policiamento comunitário, nosso grande desafio é fazer com que a sociedade, a comunidade a quem a gente presta o serviço de segurança pública compreenda a importância de participar ativamente das políticas públicas de segurança. Porque, é claro, bem sabem os senhores que a polícia militar, de forma geral, né, creio que também em São Paulo da mesma forma, nós não conseguimos produzir segurança pública sozinhos, sem o movimento da comunidade. E isso é uma verdade que já tem circulado aí ao meio da literatura e a prática policial também, nos Estados Unidos desde a década de 60, 70, no Brasil a partir da década de 90, e nós aqui tentando fazer a nossa parte, né, em 2020, ainda com muitos desafios a cumprir relacionados ao policiamento comunitário. Eu lembro de um autor, antes de falar rapidinho aqui sobre a vizinhança solidária aqui em Minas Gerais, chamada aqui de Rede de Proteção Preventiva, lembro de um autor chamado Zygmunt Bauman, um sociólogo de leitura simples, eu acho que todos podem acompanhá-lo, que diz sobre a liberdade da pós-modernidade, chamado dele de modernidade líquida. Essa liberdade dada a ele, que
que ele comenta nos fazem refletir é de um grande desafio que nós do policiamento comunitário enfrentamos. Por quê? Veja bem, nós temos a segurança de uma comunidade, né, polícia comunitária, né, fazer de policiamento comunitário, como se configura a comunidade. Nós temos um momento hoje no nosso mundo, né, de modernidade líquida, para Zygmunt Bauman, que nós estamos valorizando muito, né, as redes ou as liberdades que elas proporcionam. Em comparação, né, de outro ponto, a segurança de uma comunidade. E esse embate ou esse trade-off da vida humana, que todo ser humano necessitaria, né, de uma segurança de uma comunidade de um lado e as liberdades que as redes nos proporcionam de outro lado, é que a gente nos encontramos hoje, né? Precisamos entender que os laços reais, verdadeiros, sinceros, de olho a olho, frente a frente, que é estabelecido entre os vizinhos, na vizinhança solidária, ele deveria ser estimulado, né? Basicamente é isso. Muito embora, apesar de nossa situação atual estar valorizando as redes, as liberdades que as redes nos proporcionam, porque, dada a sua efemeridade, não é? Nós temos um momento de construção de laços verdadeiros por meio das famílias, das comunidades de forma geral, né? Do grupo de bicicletas, dos ciclistas, das religiões e etc. E hoje em dia nós estamos aí nas redes sociais, onde os laços verdadeiros são efêmeros, né? É muito fácil de entrar nessas redes, mas também é muito fácil sair, dada a sua facilidade, né? Mas as comunidades que nós nos deparamos com elas, né, é um pouco pressupõe uma coisa mais ligada ao longo prazo. Só que para isso a gente tem que abrir mão um pouco da liberdade para abraçar um pouco a segurança dos laços verdadeiros de uma comunidade. Veja que a gente larga um pouco a segurança para assumir a liberdade, e abre um pouco mão da liberdade para assumir a segurança comunitária nesse caso. Claro, um vizinho de frente ao outro, entendendo a rotina da residência, ajudando né, quando o portão está aberto, quando está fechado. Olha, o meu vizinho, em determinado lugar, ele não costuma ficar acordado a essa hora da manhã, a casa está ligada. Então, você abre a oportunidade para os seus vizinhos, para as pessoas que moram próximos a você, conhecer a sua rotina. Bem, não conheço a vida cotidiana de São Paulo, né, de onde todos os senhores moram, mas aqui em Uberlândia nós temos essa realidade, não é? De fato, é um desafio que toda configuração comunitária se enfrenta, né? Desde religiões a grupos de ciclistas ou grupos de rock ou qualquer tipo de comunidade que nós venhamos a configurar. Bem, eu posso entrar em qualquer hora e fazer parte de qualquer comunidade de qualquer maneira. Mas se você quer uma comunidade real, verdadeira, né, segura, que tenham laços verdadeiros frente a frente, olho a olho, a gente tem que abrir mão um pouco dessa liberdade que as redes nos proporcionam. Como que a gente faz isso, não é, dentro da rede de proteção preventiva ou vizinhança solidária? Fazendo com que as pessoas entendam que fazem parte de uma comunidade verdadeira. Veja que as redes é muito mais chamativa para isso, né? Porque eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Amigos, 5.000 no Facebook. Claro, né? Para me desconectar dessa rede, né? Desse contato comunitário virtual, é só com um clique. Eu bloqueio a pessoa, eu saio daquela relação facilmente, sem ter que dar explicação muito para ninguém. Isso é a grande liberdade que o nosso mundo hoje nos proporciona. Mas na comunidade é um pouco mais complicado. As relações são mais verdadeiras, mais presenciais, os laços são mais concretos. Então, para a gente desfazer de uma comunidade real, já demora um pouco mais, já é um pouco mais complicado, dá alguns problemas, dá alguns estresses, né? Como a gente chama aqui em Uberlândia, dá estresse para desconectar de algumas comunidades. E isso causa problemas. E se a gente está realizando uma comunidade dentro da vizinhança solidária que é real, que é verdadeira, que é olho a olho, frente a frente, nós teríamos que convencer os vizinhos a andar, digamos, um pouco na contramão dessa pós-modernidade, ou na modernidade líquida, que diria Bauman, para poder se preocupar mais com o colega que está vivendo do lado de você, né? Então, a gente teria que abrir mão um pouco da liberdade para aquela famosa, aquele famoso símbolo, né? Trocar um pouco de
uma xícara de açúcar, ou visitar o vizinho quando ele estiver doente, ou se ele tiver algum problema, você participar desse problema, veja que você está abrindo um pouco mão da sua liberdade, assumindo um pouco mais de segurança nos laços verdadeiros. Mesmo em um mundo que está fazendo com que os laços todos se desfaçam e todos se transformem em redes, né, efêmeras, porque a gente está num mundo que a gente precisa de tempo, não é? Então as redes têm que ser criadas de maneira rápida, mas também me dá uma liberdade enorme para me desfazer delas facilmente. Nós temos um caso aqui na cidade de Uberlândia que um vizinho acompanhou na frente da casa dele uma mudança. Parou um caminhão de mudança, colocou as coisas dentro do caminhão e foi embora. O vizinho até deu, vai com Deus, Deus abençoa. Pois é, de fato estava acontecendo ali um furto. E o vizinho não conhecia o outro vizinho, não sabia se ele ia ou não mudar de cidade. Quando o verdadeiro dono da casa chegou, assustado, ele disse, meu Deus, cadê as minhas coisas? Aí o outro vizinho respondeu, uai, você não tinha mudado? Você não estava de mudança? Não, pelo amor de Deus, eu não estava de mudança. Pois bem, é isso que, às vezes, nós estamos produzindo enquanto sociedade. Muito bem, mas o que isso tem a ver com segurança pública, não é? Veja que a segurança pública, né, nós, policiais militares brasileiros, nós temos o grande papel de transmitir às pessoas uma sensação de segurança, uma sensação de que tudo está bem, que o Estado está tomando conta aí desses desvios criminais que nós temos, né, que estamos promovendo boa persecução penal, criminal, que os crimes deveriam estar reduzindo, né, que nós estamos conseguindo fazer o nosso papel. Qual o papel? Produzir segurança pública. E o que é segurança pública? É bem-estar, é qualidade de vida. A pessoa se sentir cuidada pelo Estado. Bem, nesse sentido, como nós produzimos, então, dada essa longa introdução que eu estou fazendo, como a gente produz, então, segurança pública através desse policiamento comunitário, né? O policiamento comunitário, em sua essência, ele promove uma qualidade de vida através da presença do Estado nas relações que nós realizamos, né, que promovemos do Estado, eu, policial, militar, fardado, representando um poder de Estado, na relação com essa comunidade. Então, nós temos uma relação de Estado-sociedade, uma sociedade que não está só de braços cruzados, esperando o grande paizão, né, o Estado, fazer tudo por ela, mas é um cidadão com uma consciência de cidadania que entende que ele tem que levantar do sofá e produzir segurança pública. Bem, é uma tendência de pensamento em vários órgãos, né? Temos isso na saúde, temos isso na educação, temos isso em outros setores públicos, né, no Brasil. Quer dizer, nós temos os conselhos comunitários na educação, na saúde. Veja bem, um caso simples, é bom o cotidiano policial, não é? Um caso simples, o vizinho, ele sai na casa dele, vê um poste queimado. Ele olha, meu Deus, tem um poste queimado, o que eu vou fazer? Bem, você deveria fazer um ofício para a prefeitura dizendo que o poste está queimado e que isso está produzindo um medo daquela sociedade, ou pelo menos um mal-estar de que a rua está perigosa, não é? Bem, quando ele faz isso, ele está produzindo segurança pública por si só, por um esforço comunitário. Se ele não faz isso sozinho, se ele faz isso com um conjunto de vizinhos, é ainda melhor o esforço realizado pelo Estado em apoio a essa comunidade. A comunidade consegue trabalhar sozinha, produzir sozinho sua segurança pública e os anseios sociais que ela participa, não é? Bem, a gente tem muitos exemplos, mesmo a UPP, o GEPAI do Rio de Janeiro, o Ronda Quarteirão do Ceará, Base de Segurança Comunitária na Bahia. Em Minas Gerais, nós temos alguns exemplos também, que é o CONCEP, a Rede de Vizinhos Protegidos, né, que seria a nossa vizinhança solidária mineira, o GEPAR, o Fica Vivo. São programas de policiamento comunitário que buscam envolver a comunidade na promoção de serviços de segurança pública, na promoção de segurança pública, porque a polícia militar não consegue produzir segurança pública sozinha. Agora, a rede de vizinhos protegidos nossa aqui, como que funciona? Nossa vizinhança solidária, né, aqui em Minas Gerais. Nós realizamos da seguinte forma, bem, vamos aos finalmente, não é? Acho que é isso que a gente está com a intenção de fazer aqui hoje e eu me sinto muito honrado com isso. Bem, pelo menos aqui em Uberlândia, a realidade nossa de policiamento aqui, nós promovemos essa configuração comunitária que eu disse, através de algumas ações que caracterizam aquela sociedade, aquela comunidade local como
comunidade. E, a partir daí, a gente promove o policiamento comunitário através da nossa vizinhança solidária, chamada Rede de Proteção Preventiva. Por meio do WhatsApp, bem, todos os vizinhos são cadastrados em um grupo e os policiais militares que fazem parte do policiamento daquele lugar entram naquele grupo não para substituir o famoso 190, mas para promover a presença policial para aquela comunidade. Em questões de não emergência policial, em questões de registros posteriores, né? Então, compreender como que está o fluxo de pessoas naquele lugar, né? Verificar se tem algum serviço público, independentemente que seja promovido ou não pela Polícia Militar, que está em deficiência naquele momento. Por exemplo, um lote vago que deveria estar limpo e não está, é o que a gente promove nesses grupos de WhatsApp, com apoio da Polícia Militar. Mas vejam que o sucesso da nossa vizinhança solidária, ela está ligada ao que a comunidade faz, não que necessariamente os policiais fazem, mas o que a comunidade faz, né? Então, a gente promove esses grupos de WhatsApp para envolver a comunidade, para ter essa relação, né? É claro que não se aciona a emergência policial nem o 190 por esse grupo do WhatsApp. Nós utilizamos o WhatsApp, sim, alguns poderiam sugerir outras plataformas, mas é um aplicativo que é de uso comum de todos, inclusive nem todos conseguem ter outros aplicativos, então o mais básico é realmente o WhatsApp, geralmente eles já promovem isso. O grande desafio do WhatsApp é regular as mensagens relacionadas que não envolvem a segurança pública de fato ou o envolvimento comunitário. Por exemplo, mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, orações ou brigas políticas, né? Especialmente no momento de campanha eleitoral, o pessoal quer discutir determinadas questões políticas. É um problema para nós isso aí, porque o policial militar dedicado àquela companhia, àquela região, ele está incluído em 105 grupos de WhatsApp de 105 células. Nós chamamos cada grupo de célula. Essas células são realizadas de maneira espontânea, tranquila, e quem configura essas células, coloca ou tira pessoas, é um morador que nós consideramos o líder comunitário daquela célula, que nós consideramos como coordenador da célula. Então, o coordenador da célula coloca e tira as pessoas envolvidas naquela célula. Ok. Esses grupos de WhatsApp servem, então, para essas interações e para manter informados os policiais que fazem o perímetro daquele lugar, como está o andamento da segurança pública ou quais são os principais questionamentos daquela comunidade. Nesses lugares também a gente utiliza para informações, para divulgação na persecução penal, se porventura for necessário, né? A gente abre, até meus amigos policiais que aqui estão podem compartilhar comigo talvez outra forma de gerenciar essas redes, mas nós colocamos endereços dos coordenadores dentro de uma planilha do Google e um mapa é aberto, se quiserem depois eu compartilhar a tela com vocês aqui, é possível. A gente compartilha para os senhores verem. Mas dentro do mapa Google tem lá os pontos de todas as nossas células, de todos os nossos coordenadores, são divididos a área da companhia em setores e subsetores, e para a gente fazer uma comunicação formal para determinada região de determinado problema social ou relacionado à segurança pública, a gente utiliza esses códigos, né, das células. Então, a célula SM é de Santa Mônica, então o bairro Santa Mônica. No WhatsApp, todos os grupos de WhatsApp dessas células começam com SM. Então, para mim enviar um comunicado para as células do Santa Mônica, no pesquisar do WhatsApp, eu coloco o SM, eu já aparece todas as células lá. Então, é uma forma da gente comunicar, conversar com essas pessoas, facilita muito a nossa gestão na área da comunicação com os nossos parceiros da Polícia Militar. Um exemplo, teve um furto, né? Uma tentativa de estupro na nossa área, foi encaminhado pelo próprio morador nessas células do SM, né, de um bairro total, e os moradores começaram a identificar quem que era essa pessoa. De fato, a gente conseguiu sucesso nessa persecução penal relacionada a esse crime. Outros casos também, números, a gente pode citar aqui em outras oportunidades. O grupo do WhatsApp funciona muito bem. Embora tenha esse desafio de algum grupo acordar cedo, olhar lá, tem 600 mensagens. O que é? Aí você vai lá verificar, debate político ou briga entre vizinhos. Isso é comum, isso pode acontecer, mas é o nosso desafio a gente regulamentar isso aí. Bem, o que nós fazemos também
as reuniões periódicas. Que tipo de reunião a gente faz? A gente solicita para que as pessoas que fazem parte dessa célula compõem aí uma reunião presencial, dentro da casa de alguns vizinhos. Então, o coordenador de célula ou algum parceiro disponibiliza sua casa, a gente entra na casa dessa pessoa, na varanda ou na sala, e a gente faz uma reunião. É bem legal quando dá muitas pessoas, que a gente faz na própria rua mesmo. Então, coloca todas as pessoas na rua e a gente conversa com essa comunidade. Se estiver perto de uma praça, a gente faz na praça também. Esses momentos de reunião, o que a gente faz nesses momentos? Nas reuniões, a gente conversa com os moradores. A intenção sempre é ouvir mais que falar, não é? Agora eu estou falando demais. Se quiserem interromper, me interrompa, por favor. Mas nessas reuniões a gente ouve muito. Então, a gente ouve indicações de problemas, né? A gente ouve sugestões de melhorias do policiamento local ou de questões relacionadas que interfiram na qualidade de vida de alguma forma daquela comunidade. Então, nesse momento, a gente faz essas reuniões para ouvir. É claro que a gente tem uma parte lá que abre para perguntas e a gente acaba fazendo também as orientações, né, as dicas de segurança, né, distribuir panfletos e etc. A gente faz essas reuniões. Primeiro, a gente estava tentando fazer a cada 3, 4 meses. Hoje, dado o número de células e a nosso problema de efetivo, que creio que é um problema também comum de vários locais, né, de várias polícias militares, a gente está fazendo uma reunião a cada 6 meses, ou cada célula tem 2 reuniões presenciais com o policial. É claro que as reuniões não é o suficiente, porque, como eu disse no início, a gente ainda precisa transmitir essa sensação para a comunidade que a polícia está presente e que a comunidade existe, não é? Mas como que existe essa comunidade? A gente continua. A gente coloca as placas de identificação do projeto. Uma vez, quando eu fui em São Paulo, eu vi algumas placas da Vizinhança Solidária. Nós fazemos da seguinte forma. Nós temos as placas da Rede de Proteção Preventiva, ou Rede de Vizinhos Protegidos. São umas placas padrão, né? De maneira padrão, a gente coloca na porta das residências daquelas pessoas que participam do projeto, para se possa visualizar quem é e onde estão essas células da Vizinhança Solidária, da Rede de Proteção Preventiva. Isso auxilia o policiamento preventivo da nossa companhia, para que na hora que a gente passa, não é, próximo a esses locais, a gente possa dar uma atenção maior, entender que naquele lugar existem parceiros da Polícia Militar, para diversas formas, para diversos assuntos, né? Um exemplo, teve também, dei um exemplo parecido, mas é de fato. Teve uma tentativa de estupro numa das células nossas, numa rua. E os moradores ficaram sabendo disso, né? E lá tinham câmeras de segurança. Então a gente colocou no grupo, o pessoal conseguiu buscar as imagens, disponibilizou as imagens para nós da Polícia Militar, e a gente conseguiu verificar que na verdade não foi uma tentativa de estupro, foi uma tentativa de furto, né? E assim, o caso específico não vem ao caso, mas só para os senhores entender que há um envolvimento da comunidade nos diversos assuntos, no grupo do WhatsApp, nas reuniões, a gente consegue trabalhar sobre segurança pública, na prevenção, na persecução penal, né, em diversos assuntos. Então, as reuniões e as placas também, que a gente conseguiu identificar a célula, né, para os militares que não estavam aplicados diretamente no policiamento comunitário, mas olhando as placas próximas, ele entendeu que ali era uma parceria da Polícia Militar. Então, ele conseguiu, junto às câmeras de segurança, fazer o contato com aquela comunidade e solicitar o apoio da comunidade para que a Polícia Militar pudesse oferecer um serviço público de segurança com qualidade, não é? Então, além das reuniões, além das placas e além dos grupos de WhatsApp, nós temos também as abordagens preventivas que são feitas mesmo, que é padrão para qualquer lugar da cidade, não apenas para a Vizinhança Solidária. Mas quando há essa aproximação do público com a Polícia Militar, nós conseguimos dar um pouco mais de foco nessas situações, que são as abordagens preventivas. Qualquer pessoa da cidade de Uberlândia liga no 190, solicita uma abordagem preventiva. O que é abordagem preventiva? É quando o crime ainda não aconteceu, né? É quando houve um suspeito, a comunidade viu que aquela pessoa pode ser um indício de um futuro crime, e ele liga no 190. Bem, nas reuniões, nos grupos de WhatsApp, existe uma promoção de cidadania. O que é isso? É o que Balestrelli falaria, não é? O policial como pedagogo da cidadania.
Bem, a informação mesmo que a comunidade tem de que eu posso ligar no 190 para pedir abordagens preventivas ou periódicas na minha rua. Significa que não é só no crime, depois que o crime acontece, que eu ligo no 190. Eu ligo no 190 também para conversar sobre prevenção, né? Isso a gente consegue através de uma promoção de cidadania. Outro grande desafio da rede de proteção preventiva. Por quê? Porque para as pessoas participarem da segurança pública ativamente, das políticas públicas de segurança, é necessário que elas entendam, tenham consciência de cidadania, o que é muito prejudicial em comunidades onde a educação, né, onde os outros serviços públicos de segurança não estão presentes. Por exemplo, em comunidades carentes, em comunidade carente, onde a gente não tem muito acesso, não pelo fato da polícia militar não poder estar ali naquele lugar e relacionar com as pessoas que moram ali, não. Nós acreditamos que 99,9% das pessoas que estão ali naquele lugar, assim como em qualquer outro lugar da cidade de Uberlândia, elas são pessoas cidadãos que merecem e querem um relacionamento com a polícia militar, mas, às vezes, ela é desvirtuada pela ausência dos serviços públicos naquele lugar de qualidade. Veja bem, não é a ausência daquela consciência de cidadania, ela está presente, por exemplo, vou dar exemplos que talvez seja mais fácil de a gente conversar e exemplificar aqui. Quando eu, policial Vitor, chego em determinado local, que ele vê em mim uma farda que representa um Estado que defende os seus direitos, ele consegue conversar comigo, tratar sobre segurança pública, contribuir com a polícia militar para a melhoria da segurança pública em aquele lugar, em diversos aspectos. Mas, quando a gente chega em um determinado local, que as pessoas que olham para mim, fardado, representando um Estado, ele não vê nessa pessoa, nesse policial, um representante de um Estado que defende os seus direitos, nós temos aí uma deficiência de cidadania, deficiência de produção de serviço público de qualidade das áreas mais diversas, como saúde, educação, transporte e diversos outros setores, né? Então, nós, a segurança pública, acredito, nós trabalhamos dia a dia, cotidianamente, frente a essa comunidade, às pessoas, né, que moram na cidade, e nós também enfrentamos esses mesmos problemas, né, que é a promoção de cidadania, que é serviço público, a promoção da qualidade do serviço público, não apenas na área da segurança pública, e diversos outros lugares. Então, tem lugares realmente que é outro problema, que não querem a presença da polícia militar ou não estão aptos no sentido de preparados para promover segurança pública, por uma ausência, digo, de cidadania mesmo, consciência cidadã. Um exemplo, serviços comunitários ou uso comunitário, como, por exemplo, um simples banco de uma praça, não é? Então, para a pessoa, entendam que a gente precisa entender aquele banco de uma praça como um símbolo do que é coletivo, do que é nosso, do que é da comunidade. E esse sentimento, esse entendimento é promovido pela cidadania, né? E nós precisamos sempre estarmos como pedagogos da cidadania, como policiais militares, promovendo esse sentimento através, por exemplo, de programas de policiamento comunitário, como, por exemplo, o PROERD, né? Nas salas de aulas com as crianças, tão importante para a formação delas, né? Que não apenas pelo PROERD, mas com outras instituições da educação, mas com o apoio do PROERD, que acredito ser importante. Nesse sentido, nós não temos um problema apenas do policial militar que às vezes possa ser hostilizado por essa comunidade. Nós temos um problema com o carteiro, com o motorista do ônibus, né? Nós temos problema com qualquer profissional que esteja promovendo um serviço para a comunidade, né? Eu lembro de uma cidade, não me recordo agora exatamente qual que é, de um protesto, né, de um motorista de ônibus que não queria passar exatamente em determinado lugar. Bem, por que isso acontece? Porque a comunidade ela tem que estar preparada para esses serviços públicos que é feito para a comunidade, patrocinado pelo Estado ou por qualquer corpo comunitário, né, que represente a comunidade. Bem, esses são os nossos desafios. E, para mim, o principal desafio nosso aqui, creio que de vocês também sejam, é
validade no sentido de quantificação do nosso trabalho, porque é um trabalho extremamente subjetivo, nós não conseguimos mensurar quantitativamente. Esse é um grande desafio. Por quê? Porque não é em números de células que a gente consegue provar a eficiência do policiamento comunitário, mas na qualidade das células. As ocorrências que nós atendemos no policiamento comunitário, ela está muito relacionada à qualidade mais do que à quantidade, né? Esse também é um grande desafio nosso. E, por fim, a gente tem como resultado desses esforços, desse esforço nosso nas comunidades, as mobilizações sociais que nós temos nessas células, muito bacana, para que as pessoas ocupem as praças públicas, as ruas, os passeios, que possam sentir esses ambientes como sendo de fato da comunidade. São exemplos desses esforços que a gente tem na comunidade, festas juninas, festas de final de ano, festas de Natal. Nós, às vezes, juntamos aí um grupo de células, parte da companhia, né, a parte alta da companhia, a gente faz uma festa, então, junto com a prefeitura, a gente coloca um palco ali, tem cantores ou promotores de festa, e a gente consegue fazer festa comunitária para estar fazendo com que essas pessoas se sintam acolhidas pelo Estado e se conheçam. Quanto mais essas pessoas se conhecem, mais é a qualidade do serviço que nós podemos prestar em segurança pública. Vitor, então, Vitor, está me ouvindo? Claro. Você me ouve? Então, muito legal a sua explanação. Acho que todo mundo entendeu como é que é o sistema de implantação de Uberlândia, mas não tem câmeras o programa? Essa era uma curiosidade que eu tinha. Ah, sim, as câmeras de segurança. Como que funcionam as câmeras de segurança? Eu acho que a Leila, realmente a gente já chegou a conversar, né, Leila? As câmeras de segurança é da seguinte forma. Já que a comunidade se conhece, se preocupa e querem promover segurança pública em parceria com a Polícia Militar, com o apoio do Estado, não é? Eles se mobilizam para diversas coisas. Por exemplo, para fazerem orçamentos para portão eletrônico, concertina. E um desses esforços da comunidade é o orçamento que fazem para colocarem câmeras de vigilância comunitária. Então, eles juntam lá, fazem orçamento em 5, 6, 7 lugares, a empresa instala essas câmeras e todos os moradores conseguem ver as câmeras da rua toda, ou 3, 4 ruas do bairro, daquela comunidade, daquela célula. Então tá, satisfeita a minha curiosidade. Alguém tem alguma pergunta? Bom, vamos continuar então para agora você saber como é que é implantado aqui em São Paulo, né? Em cada uma das regiões. Eu vou pedir para a Flávia continuar. Ô, Leila, deixa eu perguntar. Ah, por favor. Você entrou nessa linha das câmeras, uma curiosidade, né, que você tinha. Sim. Eu queria saber, porque aqui em São Paulo, né, e pelo menos aqui na minha área, quando a gente inicia um núcleo, a primeira coisa que a gente fala, antes de qualquer coisa, é que é um programa, o programa Vizinhança Solidária é um programa gratuito, não visa lucro, Polícia Militar é apenas realmente essa aproximação, e essa parte de câmera fica sempre a parte da comunidade. Se eles quiserem se juntar e instalar, eles que busquem isso daí. A gente não coloca nenhum vínculo com nenhuma empresa. Inclusive isso, eu tive problemas na minha área, que algumas empresas, sem autorização nenhuma, começaram a colocar como propaganda do negócio dele o logo da Vizinhança Solidária, do programa Vizinhança Solidária. Isso aí a gente encaminhou para os superiores, que remeteu ao Ministério Público para dar uma explicação, né? Para interromper esse ciclo. Então, eu queria saber como que é essa relação que existe entre a Polícia Militar, como que eles fazem, como que eles facilitam esse tipo de relacionamento da comunidade com as câmeras, ou eles não interferem nisso daí, eles ficam à parte e a comunidade que se vira em relação a isso. Porque aqui, pelo menos aqui na minha área, eu deixo bem claro que a gente está à parte. Quiser, é um plus
no programa, mas o cerne do programa não é esse. Seu comandante, realmente, é bom saber que nós temos os mesmos problemas, né? Os mesmos desafios, porque realmente é parecido, dado o mesmo ambiente, né? Mas, de fato, da mesma forma que a gente trata aqui em Uberlândia, sim, viu? Quero deixar claro, inclusive, deveria ter dito, né, até no início da minha fala, que eu não represento aqui a voz do comando, nem estou autorizado do comando para falar pela Polícia Militar, mas eu falo pelo meu trabalho em si, né? Respondo pelo meu próprio trabalho. É claro que existe essas pressões, né? Porque, de fato, as empresas se utilizam do lema segurança pública para promover o serviço dela, né? Que o lucro dela é legítimo, claro, mas não deve existir nenhum tipo de relacionamento com o setor público, porque no nosso caso aqui, realmente, como o senhor disse, o serviço da vizinhança solidária aqui de Minas Gerais, chamado Rede de Proteção Preventiva, é um serviço gratuito, não tem nenhum tipo de onerosidade e é para todos. Realmente é dessa forma que a gente faz também. Só que a mobilização comunitária ela é muito bem-vinda, né? A mobilização comunitária ela é bem-vinda para produzir serviços dos mais diversos, tanto relacionado a entretenimento, para que as pessoas se conheçam, como para a promoção de melhoria de segurança pública mesmo, de fato. Só que é patrocinado e arcado pelos próprios moradores, sem nenhum tipo de auxílio da Polícia Militar, para não ter esse vínculo relacionado ao lucro, né? É exatamente dessa forma. Então, a própria comunidade que busca as câmeras de vigilância. Até falo de um outro problema, não sei se o senhor também enfrenta esse problema aí, que é das pessoas erroneamente pensar que nós, da Polícia Militar, monitoramos as câmeras, né? Às vezes acontece alguma desvirtude aí de uma empresa ou outra, falar isso, vender o produto dizendo, olha, compre a minha câmera, porque na minha, a Polícia Militar acompanha 24 horas por dia essas câmeras, que na verdade é mentira, não é verdade. Nós não conseguimos e não podemos, nem se quiséssemos, né? Não tem como a gente acompanhar 24 horas a imagem dessas câmeras. Como que é feito esse monitoramento? Pela própria comunidade, né? É claro que se acontecer algum crime, a comunidade vai poder contribuir com a Polícia Militar na divulgação das imagens para nós, né? Inclusive para a justiça, enfim, o que for necessário. Nós aceitamos essa ajuda de muito bom grado, mas nós não acompanhamos as imagens 24 horas, não monitoramos essas imagens e também não entregamos gratuitamente essas câmeras e também não indicamos nenhum tipo de empresa. É realmente um esforço da comunidade junto com o setor privado. Perfeito. Vamos, então, passar com a capitão Flávia. Como é que funciona? Como é que é a dinâmica da implantação do PVS no seu setor, comandante? Boa noite a todos. Quero agradecer as palavras aí do Daniel, que está falando direto de Minas, né? E aproveitar para a gente falar um pouquinho de como funciona o PVS aqui. Eu vou fazer um breve relato, é muito parecido com o que acontece em outros estados, né? Como o próprio Vitor falou, isso já ocorre, é uma dinâmica que ocorre em diversos países. E aqui no centro de São Paulo, no bairro onde estou localizada, Bela Vista, né, eu comando a primeira companhia do 11º Batalhão. Nós temos aí uma iniciativa que surgiu de uma rua onde nós temos lá 40 moradores, 40 residências, desculpa, com pessoas que vivem sozinha ou em família, e eles vieram nos procurar por conta de que estavam tendo problemas de furto à residência, como se fosse uma vila. E a partir daí, nós passamos a adotar algumas ações integradas de orientação à comunidade, e nós já tínhamos conhecimento do que era o programa Vizinhança Solidária, que está presente aqui no nosso estado desde o final da década de 90, já comecinho dos anos 2000, muito pulverizado e com iniciativas pontuais de policiais e grupos de vizinhos. E, como eu disse, é uma iniciativa da comunidade, então nós temos que aguardar, ficamos numa situação de que a comunidade vai até a polícia manifestar o seu interesse e estreitar esses laços. Então, lá no meu bairro, na Bela Vista, ocorreu dessa forma, né, como eu acabei de comentar.
as pessoas, então, passaram a ter essa parceria conosco, criamos um grupo, e daí para frente foi uma difusão muito rápida, né? Então, eu tenho hoje 32 núcleos, e lá nós dividimos os núcleos por ruas. Então, eu tenho 32 ruas participantes do programa. Lembrando que a região da Bela Vista é uma região que eu tenho uma população flutuante muito grande. A minha comunidade de moradores, ela engloba 70 mil habitantes, então é considerado pequeno, né? E nós trabalhamos também com o programa Vizinhança Solidária, com as escolas, com as faculdades e também com os hospitais, até por conta da própria dinâmica da região. E aí, Leila, eu quero fazer um comentário já trazendo para algo mais operacional do que está acontecendo, né? Só para que todos compreendam, lá nós temos o programa funcionando há 3 anos, aproximadamente. E agora, durante essa época de isolamento social, nós sentimos uma certa distância, não somente aí por conta da própria distância física, mas até um esfriamento nos grupos de WhatsApp. Como eu relatei no comecinho agora da minha fala, né, é muito parecido o sistema com o que acontece em Minas, onde nós temos diversos grupos de WhatsApp, a comunidade se comunica conosco, a polícia ela está presente somente nos grupos de tutores, e esses tutores se comunicam com os demais grupos da própria rua. E nós sentimos essa distância, e logo no começo já de abril, caminhando para maio, eu verifiquei uma necessidade de estar conversando com essas pessoas, saber o que estaria acontecendo, se estariam sofrendo com algum tipo de ilícito estando em casa, né? E promovia algumas reuniões virtuais, até para trazer uma palavra de conforto, de segurança, e fazer com que essas pessoas também tenham esse sentimento de pertencimento, fazem parte da segurança pública. E aí, conversando com as pessoas do nosso grupo, nós percebemos que muitos haviam sofrido uma tentativa de golpe por telefone, com envio de link, ou até mesmo com mensagens no WhatsApp. E aí passamos também a orientar mais no sentido dos crimes digitais, porque as pessoas estavam em casa, isoladas, e acontecia muito o que nós chamamos de 171, né, um golpe, né, o conto do vigário, e até mesmo não somente ligações também, pessoas fazendo ligações, pedindo para fazer depósito, e também o principal, que foi o maior número aí de reclamações que eu tive, foram de mensagens enviadas por link, para a pessoa acessar aquele link, e aquele link ter acesso às informações do seu celular. Então, passamos a atuar dessa forma também, conversando muito com a comunidade. Nós temos um grupo grande também de idosos que moram na região, orientando diversas questões, mandei algumas cartilhas que nós temos sobre prevenção nesse tipo de situação, né, os crimes praticados de forma eletrônica, e também agora já para essa retomada, né, da vida em sociedade, as pessoas estão retomando aí as suas atividades, ao trabalho, nós notamos uma frequência também de uma outra modalidade de ilícito, que é a entrega de boletos falsos. Então, tivemos também problemas na nossa região, e que a própria comunidade que identificou e nos relatou, e aí imediatamente passamos a difundir comunicados falando sobre essa questão, pessoas entregando, motociclistas, motoboy, entregando boleto, mas com aquelas informações perfeitas, todavia sempre tem alguma coisa errada ali no boleto, que a pessoa levanta uma suspeita. Peraí, eu já paguei o boleto, por exemplo, do meu seguro-saúde, né? Do meu plano de previdência, ou do meu plano, um plano que a pessoa tenha bancário, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, passamos a dar essa orientação também, com os cuidados, para a pessoa checar as informações, né? Não fazer o depósito, não fazer o pagamento sem antes fazer essa análise. Então, eu queria comentar também, para finalizar a minha fala, falar um pouquinho sobre os indicadores criminais
Então, com a presença do programa Vizinhança Solidária e essa união entre moradores, nós notamos uma redução bastante significativa nas ruas onde nós temos o programa funcionando. E quais são os ilícitos que nós trabalhamos nesse sentido? É o ilícito de roubo, né, onde a população ela pode ficar atenta com relação a uma postura preventiva, e nos crimes de furto. Então, percebemos também que com essa questão do relacionamento com a polícia mais próximo, e nós passando informações de como as pessoas podem adotar posturas preventivas, mudança de comportamento, e também informando os crimes que acontecem naquele local, nós tivemos uma redução muito significativa. Então, quando eu pego o mapa da minha companhia e analiso os indicadores criminais, nós vimos, por exemplo, durante a pandemia e até o presente momento, uma queda bem acentuada, e nas ruas onde tem a UPVS, mais ainda, né? Porque funciona bastante esse fluxo de informações. Então, nesse último trimestre, os ilícitos, a partir de abril, os ilícitos já passaram a ter uma queda muito acentuada na região central, e nesse mês agora de agosto, tem ilícito que eu estou com uma redução chegando a mais de 100%, ou seja, 100%, eu tinha um número 5, por exemplo, e hoje eu tenho 0, né? Eu tenho ilícito... E para mim, eu até comento com o pessoal, isso é uma dificuldade, porque nós sempre temos metas, e o ano que vem as metas são calculadas com base no que aconteceu esse ano. Então, vai ser muito difícil conseguirmos bater essas metas, que os nossos números estão bastante baixos. Eu fico muito feliz por conta disso, porque vejo que é um trabalho coordenado entre a polícia e a comunidade, e que tem surtido excelentes resultados, né? Como o próprio Vitor falou, até mesmo na questão de repressão, na atividade de polícia repressiva, quando nós temos vizinhos compartilhando imagens conosco pelo WhatsApp, compartilhando vídeos, isso facilita muito a captura de delinquentes, porque a polícia ela já vai fazer uma busca muito mais certeira, pontual, não precisa ficar abordando ou fazendo atividades, né, operações, sendo que se já tivermos uma informação mais precisa, conseguimos e temos uma maior probabilidade de ter êxito. Então, só para resumir bem, a minha fala que foi um pouco mais focada nesses últimos tempos, é importante a gente realçar que o programa Vizinhança Solidária, ele dá certo, mas ele precisa muito que as pessoas tenham a plena consciência de que o trabalho delas não é o trabalho da polícia, e sim é o trabalho de trabalhar as informações, compartilhar as informações, sair um pouquinho da zona de conforto e entender que segurança pública é envolvimento de todos. É o envolvimento da escola que está ali, é o envolvimento dos centros comerciais que estão no próximo, do pessoal que vive naquele bairro, e trazer a polícia e os outros órgãos públicos. Hoje nós já estamos nesse nível, conseguimos colaborar e trazer outros órgãos para auxiliar no que a comunidade precisa no bairro e nas ruas. Agradeço imensamente, estou à disposição para as perguntas, vou acompanhar as demais palestras. Com certeza. Obrigada. Imagina. Se você me permite fazer uma pergunta para a nossa querida capitã Flávia. Claro, perfeito. Por favor. É possível? Sim. Sim. Senhora capitão, é o seguinte, vocês fazem as reuniões aí com a comunidade local quando é solicitado, ou tem uma periodicidade nessas reuniões? Fazemos sim. Nós fazemos reuniões planejadas por nós, pela polícia, e quando a comunidade solicita. Então, por exemplo, nós iremos implantar o programa numa rua que quer aderir ao programa. Então, um policial vai até o local, ou os organizadores vêm até a companhia, e eu gosto muito que as pessoas venham até a companhia, até para conhecer o que é a polícia ali, como que nós trabalhamos, e fazemos a reunião.
Fora isso, nós fazemos reuniões também, como eu disse, agora durante a pandemia acabamos fazendo reuniões virtuais, mas fazemos reuniões com os líderes para passar alguma informação, às vezes também treinamentos, já fizemos treinamentos, depois até o Major Kumail, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre questão, por exemplo, em condomínios, quando tem furto, então nós fazemos treinamentos para esse público, porteiros, síndicos, zeladores, para eles entenderem a necessidade, né, e conscientização sobre segurança. Então, fazemos reuniões com muita frequência. Agora diminuímos bastante por conta da questão do distanciamento, mas iremos retomar aos poucos também, porque esse contato e a audição, né, ouvir o que a comunidade tem para falar, e o que não está nos nossos bancos de dados oficiais, isso é muito importante. Com o isolamento social aí no combate à pandemia, vocês estão fazendo a reunião virtualmente, é isso? Isso, fizemos diversas reuniões por esse aplicativo, inclusive pelo Zoom, pelo Teams, então fizemos várias reuniões para falar sobre essas questões que eu acabei de passar, os indicadores criminais, sobre orientações realmente do que estava acontecendo, então achamos muito interessante, o pessoal participou, tivemos uma aderência muito alta. Parabéns. Então, já que você citou que o Major vai falar um pouco a respeito, né, para ficar no mesmo assunto, vamos continuar com o Major Kumail, por favor? Vamos sim, boa noite. Boa noite. É muito bom ver você, viu, Carlos Vitor, se aprofundar tanto no assunto e, além de ter o conhecimento teórico, operacionalizar tudo isso aí. Eu sei que você deve ter parceiros aí que estão engajados junto com você. É muito bom a gente ver a tropa lidando com isso daí, né? É muito bom. Aqui em São Paulo, geralmente, quem toma a frente de tudo isso aí é um capitão de polícia militar, que é um comandante de companhia, não é? E, geralmente, ele que vai catalisar tudo isso daí que a comunidade, a sociedade civil, ela se organiza, e é esse capitão que vai catalisar todo esse processo, né? Então, buscar quais são os objetivos daquela população, ou daquele grupo, né? Que o grupo pode ser um grupo de comerciantes, de taxistas, enfim. Ele vai buscar quais são esses objetivos, quais são os seus anseios, não é? Porque muitas das vezes não é só um problema policial, às vezes você tem N problemas de desordem urbana que o poder público municipal é que é o responsável por isso. E aí nós fazemos essas ações integradas com o poder público municipal para que aquela localidade ela deixe de ter a desordem urbana e o crime não aconteça naquele local, não é? A gente também, dentro desse treinamento que a Flávia falou, né, a gente, principalmente na parte inicial, quando as pessoas estão se engajando no programa de vizinhança solidária, que é semelhante à rede de proteção preventiva aí de Minas, não é? A gente vai fazer as palestras de segurança primária, ou seja, mostrar para aquelas pessoas o que ela tem que fazer para não ser a próxima vítima. Qual comportamento que a gente tem que mudar para que aquela localidade seja mais segura, não é? E diferentemente da Flávia, eu pessoalmente gostava de ir lá onde essa pessoa mora, porque ela vai abrir a porta para a polícia entrar. Eu vou dentro da casa da pessoa, dentro do prédio, do condomínio, do comércio, ela vai abrir a porta para a polícia entrar. E aí eu acho que também gera um elo de confiança muito bacana e sempre que, né, estudos mostram isso, que sempre quando você tem a confiança da polícia, que a pessoa sabe quem que são aquelas pessoas que dão a segurança para ela, a informação ela vem para a polícia trabalhar, não é? Isso aí é muito bom, porque aquela percepção de segurança, de saber que aquela patrulha que está passando ali é a patrulha responsável por dar segurança para ela, é muito grande, não é? Ela tem aquele sentimento de pertencimento daquela rua, daquele bairro ou daquela localidade, né? Isso aí para a gente é muito legal, né? E nessas palestras você
eu sempre falo que é um bate-papo, não é uma palestra, é um bate-papo. As pessoas perguntam, olha, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? O roubo de celular, pô, na hora que eu estou entrando em casa, né? E eu fiz uma situação aqui na região do Brooklyn que foi muito bacana, que a gente orientou as patrulhas que tomavam conta daquela localidade de simplesmente, olha, quando você perceber que a pessoa está entrando ou saindo de casa, para a viatura ali, espera esse momento acontecer, e se você perceber que demora demais, você orienta a pessoa, fala, olha, a senhora demorou um pouquinho demais para entrar, ou para sair de casa, é nesse momento que o bandido pode vir e fazer qualquer coisa, e as pessoas pararam e falaram, pô, é verdade, né? Por que eu não fui mais rápido nisso daí? Não é? Então, eu acho que os nossos modos de agir são muito parecidos, não é? E eu acho muito bacana esse engajamento de todos, né? O que a gente está fazendo aqui é muito bacana, essa troca de informações é muito bacana. Eu vou ser breve para dar espaço para os outros também, tá bom, Leila? Tá bom, muito obrigada. Valeu, como sempre, né? Muito ensinamento para a gente. Obrigada. E perdão pelo ocorrido. Obrigada. Não, tranquilo. Então, capitão Adachi, vamos deixar o meu capitão, né, da minha companhia, para o final? Pode ser, capitão Rômulo? Claro, sempre. Tá bom. Obrigada. Nada. Bom, vamos lá. Sou o capitão Adachi, eu comando a 3ª companhia do 11º Batalhão. Minha companhia ela está localizada na região dos Jardins e pega também a Avenida Paulista, né? Então começa ali na Avenida Brasil, sobe, passa a Avenida Paulista até 2 quarteirões para baixo e aí da Brigadeiro, Luiz Antônio, até a Rebouças. Esse quadrado é minha responsabilidade. Primeiramente, eu não agradeci ninguém, né? Obrigado pelo convite, obrigado por participar desse momento que é importante para a polícia, para a comunidade. É um jogo de ganha-ganha. Para a Polícia Militar é muito importante estreitar esse laço, né? Como o próprio artigo constitucional, né? O artigo 144, ele já diz, né? Que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? Então, a própria Constituição já diz isso aí. Mas a gente viu que, apesar de estar na Constituição, não acontecia. Né? Grandes centros urbanos, como é a nossa cidade aqui, a minha região, por exemplo, está localizada num grande centro urbano, a gente perdeu muito esse senso de coletividade, esse senso de comunidade. Costumo dizer que, né, a gente está mais acostumado, né, o brasileiro está mais acostumado, que mora em centros urbanos, a se preocupar da porta para dentro de casa. Da porta para fora, ele esquece, ele pensa, pago meus impostos e tá tudo bem. Não entende que esse lado cidadão dele é importantíssimo ele cultivar. Então, a gente vê isso muito fortemente em países do primeiro mundo, né? Japão é um exemplo de polícia comunitária e eles têm muito esse lado coletivo, comunitário muito forte. E agora, com esse programa que nos aproximou, né, Polícia e Sociedade, a gente está resgatando esses valores. Então, é super importante. Então, uma das coisas que nos trouxe, né, para, lógico, mudança de comportamento e sair da zona de conforto, ocorreu para os dois lados, né? Tanto sociedade, no papel do tutor, que é um papel, por vezes, aí ele faz um trabalho de formiguinha, que é cansativo, recebe não dos vizinhos, a rua não tem aquela mesma visão dele, de coletiva. Então, ele tem esse trabalho todo de ir conversar com os vizinhos, com os moradores da rua, da vizinhança, para tentar se integrar. E também, da nossa parte, passar para o policial que essa aproximação é super importante
que vai facilitar nosso serviço, que vai ajudar, que vai solucionar muito do que a gente faz. Então, a cultura, né, de distanciamento que tinha, o PVS trouxe essa aproximação e isso a gente só expande. Quando eu assumi a companhia aqui, já tinha alguns núcleos, né? A gente fez só expandir. Eu estou na companhia aqui, já vai fazer pouco mais de 1 ano e meio. Já tinha alguns núcleos e a gente expandiu isso daí. Hoje a gente tem 42 núcleos, né, já sedimentados e 6 em fase de implantação. Isso aí resulta são 173 condomínios residenciais, 51 comércios, 44 residências e 2 igrejas. Então, mais ou menos 30 mil pessoas já são atendidas nesse programa aqui na região e a tendência é expandir. Eu até brinco, falo para os policiais, falo para a comunidade também, quando eu dou a palestra inicial, que a intenção é que a comunidade conheça a patrulha que roda na frente da casa dela, né? Ela funciona da seguinte forma aqui, a dinâmica da implantação de um núcleo, né? A comunidade daquela região se conversa, tem um líder que é o tutor, faz um grupo do WhatsApp e aí o comandante de companhia faz uma reunião inicial para explicar toda a dinâmica, explicar que o cerne do programa é os vizinhos se conversarem, né? Aquilo que o Vitor falou bem, um vizinho vai viajar, fala para o outro, ó, tô indo viajar, vou passar as férias 30 dias na praia, se puder fazer para me ajudar ali, retirar cartas, recado, que são fragilidades, né? Isso aí, um vizinho já vai ajudando o outro, isso aí a coisa mais significativa, é o elo mais forte do Criança Solidária. Explico qual que é o papel, né, o relacionamento que vai existir com a polícia, porque a gente fala que o ideal seria, né, não o ideal, mas a gente não pode acreditar que vai ter um policial em cada esquina da nossa região. Isso aí não vai existir. A gente tem nossas limitações em questão de efetivo, tem limitações em questão de equipamento e é impossível a gente estar onipresente em todos os lugares. Então, os olhos da comunidade nos auxiliam em muito a nossa atividade. Então, a gente faz essa palestra inicial, explicando, né, quando é em condomínio, a gente faz uma palestra sequente, né, para passar para os porteiros, síndicos, zeladores, uma visão mais de especialista de como deve se agir frente a uma suspeita e como deve se identificar na ligação 90. E a gente frisa também, em todos os momentos, que o grupo de WhatsApp formado é um elo importante e tem representantes da companhia, uma representante da companhia no grupo dos tutores, porque tem o grupo da região, o grupo da rua ali, do núcleo, que tem o líder, o tutor. E a gente faz um grupo próprio dos tutores que vai se vincular à companhia. E aí, quando tem uma intercorrência, o tutor aciona esse grupo dos tutores e passa qual que é a novidade, qual que é o problema quando ele ocorre. Mas a gente frisa que não há nenhum outro caminho mais rápido de atendimento, quando é uma emergência, que 190. A gente frisa em todos os momentos, façam 190. É a maneira mais rápida, a maneira mais curta e a maneira mais eficaz da gente prestar o serviço quando uma emergência ocorre. Mas esse grupo, ele funciona também para outras fragilidades que como a sociedade civil se organizou ali, que é muito importante para a segurança pública, que são fragilidades que às vezes ocorrem ali por conta de zeladoria urbana. Uma luz de poste que está queimada, isso aí causa uma fragilidade, caçambas espalhadas, falta de recolhimento de lixo. Ele vai demonstrar aquela teoria, né, das janelas quebradas. Parece que o local está abandonado. Então,
isso aí é um atrativo para o meliante. Isso daí, com as nossas dicas, né, de melhorar a iluminação, às vezes mesmo até antes de esperar a prefeitura vir arrumar a iluminação, a própria vizinhança, com algumas orientações nossas, já do próprio bolso, já melhora o seu entorno de iluminação. Isso aí facilita, diminui, né, a incidência, já começa as fragilidades diminuir, porque a mentalidade do meliante é o quê? Ele quer facilidade, ele quer o local que tem mais vulnerabilidade. E a gente, as ruas que entram no programa, justamente vai nesse sentido, de diminuir essas fragilidades. São orientações para coletivamente melhorar a prevenção primária daquele ambiente. Então, o crime vai migrar, vai sair daquela rua porque o cara vai perceber, está bem iluminado, tem placa instalada de vizinhança solidária. Essa rua aqui está blindada, é melhor eu ir para outro lugar que não tem, que aqui eu posso ter problema. E é assim mais ou menos que funciona. Então, para ter um feedback assim de resultado, né, do período que não tinha PVS aqui na nossa região, para o ano seguinte que se instalou, em média, todas as ruas, todos os núcleos, a gente teve uma redução de 60% no primeiro ano de instalação do PVS naqueles núcleos, 60% de redução dos índices criminais, né? Naqueles locais. Então, a gente verifica que tem eficácia, que é muito importante. E é uma coisa que tende aí a se expandir, crescer e melhorar o nosso serviço. E essa aproximação também, a gente consegue acertar uma das coisas que são importantíssimas no contexto todo de segurança pública, que não adianta apenas a gente reduzir índice, que a gente consegue comprovar isso com número, mas a gente tem que, essa aproximação, ela traz a sensação de segurança, né? A sociedade se sente abraçada pelo policial, pela polícia militar como um todo, né? E uma dos braços, que é uma das coisas que a gente mantém a manutenção do programa, são as visitas solidárias, as visitas comunitárias, né? Depois que instalado o núcleo, instalado as placas, o grupo funcionando, o fluxo de informações, além disso, as viaturas de radiopatrulha, não só de radiopatrulha, as radiopatrulha de moto, até as minhas bikes aqui, eu tenho de bicicleta, eles têm no seu itinerário, quando eles entram no serviço, eles têm já um itinerário padrão do que eles têm que fazer naquele dia de serviço. E dentre aquele itinerário que ele tem que seguir, está lá uma visita solidária, uma visita comunitária, né? Dentro de um núcleo. Então, dentro daquele núcleo, ele vai fazer uma visita, e aquilo é importantíssimo, porque o participante do PVS vai sentir, vai conhecer os policiais, vai até tomar um café com ele, vai conhecer pelo nome policial e vai sentir que aquilo realmente está tendo uma eficácia. Que é importante esse bate-papo, que num bate-papo vai se passar informações que o policial do subsetor ali não enxergou. Então, nesse momento de pandemia, deu uma esfriada, até por conta do distanciamento, perigo de contágio, a gente cancelou isso daí, mas é uma das coisas, um dos atrativos principais de aproximação e de eficácia no todo do programa. São as visitas de manutenção do programa. Basicamente isso aí, Leila, é mais ou menos como funciona aqui na nossa área. Ótima explanação, parabéns, obrigada. Capitão Rômulo, então vamos falar do nosso PVS aqui, né, na nossa região, para as pessoas entenderem o que a gente faz, como que a gente faz. A palavra é sua. Pessoal, boa noite a todos. Só para me apresentando, Capitão Rômulo, estou comandante da 3ª CIA do 3º Batalhão, que corresponde aqui uma área, para vocês se localizarem,
região sudeste da capital, fica ali perto do metrô Santa Cruz, metrô Saúde, metrô Vila Mariana. É uma região que é mista, é a região comercial e residencial. Então, a nossa característica da nossa região é que durante a semana a gente tem bastante concentração de pessoas em razão do comércio, e aos finais de semana essa movimentação de pessoas ela é reduzida. Temos uma diminuição da população que trabalha em razão do tipo de área que a gente trabalha. Gostaria de agradecer aí os nossos comandantes da Polícia Militar, que apoiam o programa Vizinhança Solidária, que é uma ferramenta, né, para a melhoria da segurança pública. O nosso comandante do CPA M2, que é o Coronel João Luiz, que nos permitiu estar participando, o convite da Leila. Também o nosso Coronel Telmo, que foi um dos idealizadores do PVS, inclusive nos apoiou na nossa dissertação. O Major Daniel também, que é uma pessoa muito dedicada e voltada ao PVS. Eles são pessoas que começaram aqui em meados de 2009, em São Paulo. O nosso PVS aqui na nossa região, ele começou em 2011, por meio do subtenente Godoy, que era sargento na época. Então, ele foi procurado por alguns moradores, na época o Mário, que era um síndico de um condomínio aqui, de um prédio na região da Vila Comercindo, e ele foi buscar informações junto ao, então, capitão Daniel. E aí foi aqui que nós começamos de uma forma até que modesta, que é o começo. Então, em 2011, o Godoy iniciou o programa Vizinhança Solidária aqui na nossa região. E foi se desenvolvendo gradativamente. Quando eu cheguei aqui na companhia em julho de 2016, eu comecei a ter conhecimento sobre o programa, não conhecia até então, porque eu vim do policiamento ambiental, e aí eu comecei a ter conhecimento e acreditar no programa. Então, um programa que a gente verifica que realmente tem uma aproximação com a comunidade, a gente verifica que tem uma redução significativa da criminalidade, e hoje, na nossa região, com o apoio do Rotary Vizinhança Solidária, de algumas pessoas que nos ajudaram, nós fizemos um mapeamento da nossa área. Nós sabemos aqui que a gente tem 581 ruas. Dessas 581 ruas, 141 ruas já possuem o programa. Então, a gente tem 141 núcleos de vizinhança solidária, que compreende área comercial, área residencial, condomínios e a vizinhança escolar. O programa de vizinhança escolar nós implantamos no ano passado e estamos em fase de desenvolvimento. Com a pandemia, isso teve um processo de estagnação. Então, nós estamos hoje meio que parados em razão disso, as pessoas ficam com medo de se aproximar, de se reunirem. Então, até essa iniciativa da Flávia, que fazia aí a reunião pelo aplicativo, parabéns, Flávia, isso é legal, né? A gente não conhece muito a tecnologia, então estou me familiarizando. E a dinâmica aqui do nosso programa, ele funciona assim, dentro das solicitações dos moradores. Como eu falei, o Mário, inicialmente, ele nos procurou para criarmos esse programa aqui na nossa região. Então, a solicitação de moradores que nos procuram através das suas necessidades, às vezes porque foram vítimas de alguma situação de roubo ou de furto à residência. Então, essas pessoas que nos procuram, a gente vai atrás, monta os grupos, fazemos reuniões, a gente acerta um local próximo da residência dos moradores, ou a igreja mais próxima, ou a associação comercial que disponibiliza espaço para a gente. Então, tem várias pessoas, ou órgãos, instituições, que nos auxiliam. A Igreja Batista, que também nos fornece, tem a Igreja Santa Rita de Cássia, tem diversas instituições que nos apoiam, que nos ajudam quando nós precisamos. Então, a gente recebe essas solicitações do programa Vizinhança Solidária, da implantação, e essa solicitação a gente organiza o grupo de moradores para dar uma palestra, para dar dicas de segurança. Geralmente, alguns grupos já estão formalizados pelo uso do WhatsApp, então algumas pessoas já estão se organizando ali previamente, e nós só vamos dar um suporte. E tem grupos que não têm nenhum começo, eles não têm nenhum grupo formado na rua, mas nós auxiliamos a montar o grupo do programa Vizinhança Solidária e orientamos como que eles devem agir através dessas dicas, né, que a Dasha comentou, o Vitor também
de Uberlândia também comentou como é feito. Então, a gente tem aqui essa dinâmica que ela é feita tanto por solicitação dos moradores, quanto nós também fazemos essa visita solidária, que quando a pessoa tem um episódio, foi vítima de um roubo, nós mandamos a viatura fazer uma visita com o objetivo de pegar mais informações acerca do fato, para que possa subsidiar a Polícia Militar no intuito de evitar que essa pessoa volte a praticar o delito. A gente vai tentar prevenir ali, no caso, novos fatos. Atualmente, a gente está evitando esse contato em razão da pandemia. Então, assim, a pandemia a gente fica com receio de mandar viatura nas residências justamente porque as pessoas ficam com medo, né, de contrair o vírus. E antes do programa Vizinhança Solidária, a gente tinha uma quantidade significativa de ocorrências. E com a implantação do Vizinhança Solidária, a gente verifica que essas ocorrências, elas são reduzidas, realmente funciona. Então, assim, é uma ferramenta de controle, de combate à criminalidade, né, tal, mas não quer dizer que ela é única, é suficiente, ela é a mais importante. São várias ações, né? Então, tem a ação do comandante de companhia, que faz o planejamento do policiamento, ele direcionar o seu efetivo de policiais para combater determinada criminalidade em alguns pontos da sua região, para ele detectar através do mapeamento de ocorrências. Então, é uma forma de agir. Após a implantação, a gente verificou que essa redução dos crimes, né, teve uma redução. Antes aqui, a gente tinha uma dificuldade, porque a gente tinha muitos núcleos, só que a gente acabou se perdendo no controle, no mapeamento. Então, a gente fazia muitas reuniões no começo e a gente não tinha, às vezes, tudo mapeado, né, no papel. Não tínhamos o endereço do morador, o tutor, o endereço do tutor, né, o telefone, o contato. E aí, o ano passado, nós tivemos uma ajuda de 2 alunos oficiais, que é o Fernando e o Éder, que nos apoiaram, né, inclusive, em relacionamento, no levantamento dos indicadores criminais, como era antes do PVS e após o PVS, e também nos auxiliaram a fazer o mapeamento dessas ruas. Então, hoje a gente chegou ao número exato de quantas ruas nós temos aqui na companhia. São 141 ruas, como eu falei. Então, isso facilita o quê? Que a gente possa agora implementar a visita solidária. Então, hoje a gente ainda não conseguiu aplicar por causa da pandemia, mas tão logo essa pandemia vai embora e a gente consiga retomar essa situação, né? Ter mais proximidade com os moradores, tentar implantar isso que a Flávia fez, né? Que é justamente essas reuniões virtuais. Tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Ótima explanação. Eu gostaria de agradecer a todos pela generosidade, né, de doar o tempo. Leila, Você Leila, tem alguma pergunta? só uma consideração, senhor comandante. A visita tranquilizadora, a gente utiliza aqui na nossa área da seguinte forma: com base na análise dos dados dos índices criminais e quando eles ocorrem próximo às redes de proteção preventiva, a gente tem a meta aqui na companhia de realizar uma visita tranquilizadora para cada crime violento que ocorra na nossa área. Que legal, bacana. A gente chama aqui essas visitas de visitas tranquilizadoras, que está dentro também do portfólio de policiamento comunitário. Mas, Leila, eu queria só fazer uma última consideração, se vocês me permitem, Sim. se os senhores me permitem, é o seguinte: é claro que eu sou um entusiasta do programa, não é? E eu sou assim apaixonado com a visão organizacional de como que funciona o programa. Enfim, isso me interessa profissionalmente, especialmente também na academia, na minha pesquisa de doutorado. Estou fazendo a minha tese na área de policiamento comunitário, na área de segurança pública, não é? Mas o doutorado dentro da área de estudos organizacionais na administração na Universidade Federal de Uberlândia. E é claro que eu gostaria de me colocar à disposição dos senhores. Inclusive, eu já me autoconvidei para a Leila, né? A Leila me encontrou aqui via alguns outros caminhos, que é de Uberlândia também, né, Leila? Sim.
E aí ela me encontrou aqui por outros caminhos, e através da Leila, ela me convidou, eu também me autoconvidando para conhecer o policiamento aí em São Paulo e etc. E acabou que ela me proporcionou esse momento incrível de estar com vocês, conhecendo o policiamento um pouco, né, do policiamento vizinho nosso aqui do estado de São Paulo. É claro que isso me deixa muito feliz. Minhas contribuições aqui, além de mostrar, né, como funciona um pouco o nosso lado aqui de Uberlândia, eu não queria, não necessariamente fazer uma pergunta, mas deixar aqui pelo menos uma reflexão para os senhores, que nas minhas andanças aí dentro da literatura e do nosso projeto de pesquisa, a gente deparou com alguns desafios interessantes. Inclusive, fico feliz por conhecer algumas pessoas que também andam pelos mesmos caminhos que os meus, né, ombreando junto pelos mesmos propósitos. O seu comandante, Capitão Rômulo, né, que disse que está fazendo um mestrado na área também. Eu conheci um policial aí de São Paulo também, o senhor Major Luiz Humberto, que também está na área. Eu vi também, eu ainda não tive a oportunidade de ler, porque ainda não comprei, mas o livro da senhora Capitão Flávia, é um livro também muito interessante sobre vizinhança solidária. Então, assim, fico muito feliz por esses caminhos que todos nós estamos fazendo, né, e percorrendo. Mas eu queria só deixar uma reflexão para os senhores, que dentro da filosofia, esse aí mesmo, Leila, maravilhoso. Estou muito ansioso para poder ler e pegar nesse livro aí, viu? Dentro da filosofia, né, do policiamento comunitário, a proposta de trabalhar com sensação de segurança ou qualidade de vida, a gente teve as falas dos que me antecederam aí sobre os índices criminais. Gosto de exemplos para a gente, às vezes a gente consegue falar mais com exemplos. Teve uma comunidade específica aqui em Uberlândia que solicitou uma reunião comunitária e acreditávamos que seria pelo alto índice de furto que estava tendo naquele local. Então, uma dessas pessoas que foram responsáveis por essas reuniões me confidenciou que se debruçou ali naqueles estudos estatísticos sobre aquele tipo de delito naquele local. E na reunião foi surpreendido por uma comunidade que questionava por outro motivo. Segundo a comunidade, estava sendo ali incômodo para ela a prostituição em determinada rua, né? Alguns profissionais do sexo estavam ali na rua a todo momento, 24 horas por dia, deixando a comunidade um pouco inquieta. E aí o policiamento comunitário, por meio dos profissionais de segurança pública, teve que ter uma estratégia diferenciada, além dos índices criminais, trabalhar com a associação daquelas pessoas que trabalhavam naquele local com esse tipo de comércio, né, o comércio de sexo, e teve que ser um catalisador, uma resolução de problemas, de interesses, teve que combinar alguns interesses, conversar com vários tipos de pessoas, com vários tipos de morador, para buscar uma solução conjunta que não estava ligada aos índices criminais, né? Então, o seu comandante, o Major Umay, né, ele disse que os problemas que nós enfrentamos não são necessariamente dos índices criminais. Quero compactuar com essa assertiva, de que os problemas de desordem social das mais diversas formas também é o nosso problema, e nós também deveríamos, né, estamos, né, a todo momento ligados a esse tipo de problema, que é o problema que circunda o índice criminal, que não necessariamente é visto pelos índices e pelas estatísticas, que está relacionado com a desordem social das mais diversas formas, né? E como nós nos propomos a produzir um serviço público de qualidade, e ele deve ser indicado como de qualidade pela comunidade, não pela polícia militar necessariamente, então a gente deveria, né, nós estamos aqui tentando, fazendo um grande esforço de tentar ouvir a comunidade e produzir esses canais de contato com a comunidade para entendermos qual é de fato o diagnóstico de segurança pública que a comunidade naquele lugar está fazendo de nós. Então, assim, primeiramente, um esforço que deve ser descentralizado, extremamente delicado e difícil, né? Por exemplo, um furto pode ter um impacto na qualidade de vida, na sensação de segurança, muito maior que 30 furtos em outro lugar. E o policiamento comunitário, como é de qualidade de vida, isso nos
nos induz a pensar o seguinte: como tratar a qualidade de vida, a sensação de segurança numa comunidade que precisa receber da Polícia Militar um serviço público de qualidade, né? Então, assim, os indicadores relacionados à segurança pública nos trazem um desafio, especialmente nesse momento de isolamento social, em que problemas, por exemplo, relacionados às crianças e adolescentes que tem na professora, no acompanhamento pedagógico, a própria policial do PROERD, o seu meio ali de denúncia, de reclamação, de atenção, de luzinha amarela, atenção, está acontecendo alguma coisa em determinada família, relacionada a abuso sexual, né, a trabalho escravo, as diversas formas, né, que a gente tem nesse tipo de crime. Em isolamento social, estão todos isolados em casa, separados do ambiente da escola e dessa relação, dessa interação com os policiais. Isso nos deixa preocupados, né? Na pandemia, gostei de ouvir os senhores que têm iniciativas de fazer essa interação social, essa interação comunitária continuar mesmo em momento de pandemia, relacionado, dado ao isolamento social, não é? Mas, enfim, eu queria só deixar essa reflexão, Leila, que a gente está com esse desafio, pelo menos, né, considerado por mim, de tentar entender como é que funciona a sensação de segurança, não é, que nós possamos promover, possamos entender como isso funciona e como que nós podemos interagir melhor com essa comunidade que está extremamente ocupada nos dias de hoje. Uma comunidade que eu não tenho tempo para reuniões, ou não tenho tempo para falar sobre segurança pública, estou querendo tomar conta da minha vida aqui, do meu meio, e nossas metrópoles cercadas de medo, e nós dentro de casa tentando cercar pelos muros e pelas concertinas, e nós no policiamento comunitário com a proposta de fazer com que essas pessoas saiam para fora e conversem com os agentes de segurança pública, com outras instituições, com outras organizações, mesmo que privadas, que conversem com os vizinhos e tenta promover segurança pública dessa forma. Um momento, em um dia, né, em épocas que o medo do crime está tão próximo de nós. Inclusive, como fazer claro que a gente não tem tempo para isso, mas gostei da fala de um dos senhores que me antecederam aí sobre a população flutuante, que são pessoas que sempre são novas, a todo momento diferente. Na nossa configuração comunitária, na Vizinhança Solidária, aqui em Minas Gerais, na Rede de Proteção Preventiva, com moradores fixos, que tem algum tempo, que se conhecem. Então, como fazer isso com a população flutuante, né, que está do meu lado? Às vezes, o medo do crime está em alguém que é diferente, que é considerado complicado, que é diferente daquela comunidade, mas é meu vizinho, né? O que está próximo de mim. Então, como a gente vai tratar o medo em um momento em que o medo, né, a sensação de segurança, no momento em que o medo me circula, está morando próximo de mim, está do meu lado, e nós no policiamento comunitário com essa tentativa de fazer com que as pessoas conversem. Na minha época de criança, eu conheci o amigo, o irmão, o vizinho, a avó e o melhor amigo do meu vizinho. Eu conhecia tudo sobre a vida dele. Hoje nós estamos isolados, né? Estamos fechados nos nossos próprios mundos, com medo do de fora, com medo do outro, né? Então, assim, mais uma reflexão que eu queria deixar para os senhores aqui, né? Acho que a minha contribuição está mais ligada a isso, nesse sentido, né? De refletir, tentar pensar um pouco sobre segurança pública nesse sentido, porque, de fato, a nossa rede de proteção preventiva aqui é bem parecida com a de São Paulo e nós compartilhamos os mesmos propósitos, né? Quero, para finalizar aqui, de verdade agora, agradecer imensamente, Leila, obrigado por essa oportunidade incrível. Espero que outras oportunidades possam aparecer. Vou me autoconvidar de novo, tá bom? Gostaria muito de conhecer de perto aí o policiamento de São Paulo, conhecer os nossos companheiros daí. Quem sabe um dia eu vou ter essa bênção, né? De conhecer todos pessoalmente. Vamos ver se primeiro passa o isolamento social, né? O regime de isolamento social. Muito obrigado a todos, continuo à disposição. Os meus contatos na rede social, o meu contato telefônico está com a Leila, pode passar para os senhores. Muito obrigado mesmo, de verdade, tá bom? E parabéns por todos pelo belíssimo trabalho que tem desenvolvido aí no estado de São Paulo. Nós é que agradecemos, Vitor. Olha, eu particularmente, eu quero agradecer a cada um de vocês
pela generosidade, pelos ensinamentos que a cada reunião que eu participo, para mim é um aprendizado muito importante, porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e que eu acredito que isso é uma lição para todos nós, né? Nós civis, militares, governantes, pessoas normais, eu acredito que a gente vai sair disso muito melhor do que antes. E eu tive essa ideia de fazer esses encontros, porque a gente não pode deixar o PVS morrer. Não é só colocar lá, é como uma plantinha. Se você coloca ela lá e deixa, ela vai morrer. Então, a gente precisa conversar com essas pessoas, porque além dessa... Eu acho que a pandemia contribui muito para isso, mas o sentimento de abandono pelo poder público, eu percebo na minha região que é muito grande. É gente falando que a rua não é mais limpa, que não tem mais, às vezes falta energia, que a polícia não aparece. Falei, gente, mas não é bem assim, porque na verdade é a gente que ficou recluso. Eu, particularmente, eu saí normalmente. Aliás, normalmente, vírgula, né? Eu só não saí normalmente porque alguns lugares que eu frequentava não estão funcionando. Mas eu não fiquei nesse isolamento, né? Digamos assim. Porque eu faço um outro trabalho que eu aprendi até com vizinhança solidária ampliar. Com isso, eu já contei a minha história para o capitão, ele sabe muito bem, porque eu, a princípio, achava que o meu bairro era muito seguro, tranquilo e tal, foi tudo muito bem, mas depois de 3 tentativas de arrombamento na minha casa, eu tive que olhar para a segurança com mais, digamos assim, com mais atenção. Porque a gente pensa, eu falo a gente porque eu também pensava isso. Qualquer coisa que me acontecer, eu ligo nos canais de emergência, né, o 190, e daí aparece um policial num passe de mágica, ele resolve o meu problema. E não é assim que funciona, né? Então, eu acho muito importante que a gente faça essas reuniões, que a gente fala com essas pessoas, para que elas entendam isso, né? Que se houver a prevenção, a gente vai evitar muitas coisas desagradáveis. E então, isso para mim é um aprendizado muito grande com todos vocês. A Capitão Flávia, que eu, querendo ou não, ela é minha vizinha, né? Um privilégio meu. A gente se interage até mais do que com o Capitão Rômulo, que é o da companhia que eu pertenço, mas situações adversas, né? Porque eu estou do lado dela, ele está um pouquinho mais longe. Mas todos vocês, a contribuição que vocês dão para a gente, as oportunidades da gente aprender, saber o que é a polícia, como funciona a polícia, qual é o papel dela na nossa vida. Então, isso é muito gratificante. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês pela essa generosidade de passar esses ensinamentos para a gente. Eu peço desculpas pelo ocorrido, eu sou marinheira de primeira viagem, mas eu garanto que a próxima não vai acontecer dessa forma. Mas, de qualquer modo, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada, Leila, obrigada a todos. Obrigada a todos e uma boa noite. Muito obrigada, Vitor, muito obrigado, Capitão Rômulo, muito obrigado, Major Kumai, muito obrigado, Capitão Adachi. Muito obrigado a nós, né, a nossa união, a nossa interação, e a gente vai conseguir chegar lá, com certeza. Obrigada. Tchau. Obrigado, boa noite. Disponha. Boa noite. Boa noite, pessoal.